E aí galera, beleza? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre visão, né? Eu percebo que existe uma confusão muito grande quando a gente fala de visão, não só de visão empresarial, tá? Que eu acho que é importantíssimo. Hoje a gente vai trocar nesses três assuntos, tá? É... Caramba, quando eu falo assim, qual é a minha visão qual é a visão da empresa, né? É uma primeira coisa. A segunda coisa é qual é a visão que eu quero para minha vida, né? E qual é a visão que eu quero para minha carreira, vamos dizer assim. Embora eu acredite que vida e trabalho não deveria se separar, tá? É tudo no conjunto só, é uma coisa só, então não tem para que a gente ficar separando. Mas enfim, né? Primeira coisa é o seguinte, você tem que entender o seguinte, cara, por que qual 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 é a grande sacada quando a gente fala sobre visão, né? Por que os olhos são tão importantes? Não sei vocês, mas eu tô numa pegada aí muito de estudar filosofia, ler pensadores antigos, livros antigos, e tô me assustando um pouco, porque eu vejo muita coisa que é muito antiga e sendo falado hoje em dia como se fosse coisa nova. Eu fico, caramba, eu fui pego, hein? Enganaram o besta aqui, enganaram o besta. Né? Mas não tem problema, no tanto que gere resultado e ajuda as pessoas, tá ótimo. E o fato é o seguinte, tá? A maioria das culturas antigas, esse sinal de arrancar os olhos é uma coisa muito negativa, né? Quem fala sobre isso, inclusive, eu acredito que é o Ítalo Marcilli. Eu acho que eu vi isso na live dele, inclusive. Né? E fui atrás, fui pesquisar para saber se era verdade. E sim, é verdade, né? Olho por olho, dente por dente. Pessoas que roubaram, saquearam suas famílias, arrancam os olhos na hora de sepultar. Enfim, essas coisas, né? Por quê? Né? A visão, ela tem a ver com a verdade que a gente quer para o mundo ou para a gente. Né? Então, no mundo empresarial, as pessoas tendem a não querer escrever missão, visão e valores, tendem a não querer, tipo assim, porra, mas será que isso aqui não é só uma plaquinha? E é que tal? O problema é esse. Cara, é impressionante. A maioria das empresas, eu vou falar de dois âmbitos, tá? Que você quer saber de vida, fica aqui até o final. Né? Mas empresa é importante também. Cara, entenda, isso é muito importante para sua vida. Nunca vou empreender. Mas você cobrar dentro do seu trabalho, falar sobre isso dentro do seu trabalho, porque isso vai melhorar a sua vida de forma geral. Imagina, você começa a trabalhar com mais tesão, né? O seu trabalho fica melhor, logo sua vida fica melhor também. Então fica aqui até o final, beleza? Show. É... Cara, a maioria das empresas que eu cheguei para visitar, né, para prospectar, vocês sabem que eu trabalho com empresas, é o nosso ramo é pequenas e médias empresas, né, e, enfim, líderes. Então, a maioria das empresas tinham missão, visão e valores. Só que tá, são plaquinhas bonitinhas para botar na parede, entende? Plaquinhas bonitinhas para colocar na parede. Eu perguntava pro dono qual é a missão da tua empresa, né? O cara tá aqui na parede, não olhe não, não olhe não, fala aí para mim. O cara travava. Quais são os valores da tua empresa? O cara travava. Qual é a visão da tua empresa? O cara travava. Às vezes até quando falava eu perguntava pro gerente do cara, pro braço direito do cara, o cara travava. Sabe? Perguntava para alguém da operação, travava. Ou seja, aquilo ali não estava claro para as pessoas. A visão, ela traz o norte, de certa forma. Quando as coisas estão feias, a gente apela para a missão, para a visão e para os valores da empresa. Para a gente tracionar a equipe para desafios, a gente apela para os valores da empresa. Quando a gente fala assim, a gente contrata e demite por causa dos valores também, né? Porra, às vezes a gente tem um cara que a competência técnica é absurda, mas o cara não tem valores. Eu ia falar da área comercial, mas inclusive César Bonora, meu amigão, falou, Giga, para de falar um pouco da área comercial. Aí eu fui, tá bom, mas vamos lá. Vamos falar de, sei lá, contabilidade. Né? Talvez um dos valores da sua empresa seja a integridade. A gente ser íntegro com nossos funcionários, íntegros com nossos sócios, acionistas e com a sociedade. E aí um contador da tua empresa, né, uma pessoa da área contábil, da área financeira, acha uma brecha na lei para fazer alguma coisa meio ilegal, né, para conseguir dar mais resultado. De cara, para a maioria das pessoas, nossa, ganhar 2% aqui, meu amigo, faturamento da gente, 700 mil, Paraná, isso no ano é um dinheirão, né? Mas talvez, se esse valor da integridade esteja muito enraizado na tua cultura empresarial, tá? Muito enraizado em você, o que, é que vai acontecer? Você não vai se sentir bem com aquilo. E, meu amigo, é um caminho sem volta quando você começa a perder sua cultura. Isso tudo tem a ver, né? A visão, ela traciona para isso, né? E quando eu falo para... Então, eu espero que tenha ficado claro para você. É o seguinte, a missão, visão e valores, né, é feito para utilizar no dia a dia. Só que o tema do IGTV de hoje não é esse, por isso eu não vou aprofundar nisso, tá? Vou trazer isso agora para a vida da gente, né? Você não tem que... Não é que tem que ir ou que não tem que ir. Vamos parar com isso, tem que ir. Mas é muito melhor quando você tem uma visão de onde você quer chegar. Pelo menos um norte, sabe?
Não que as metas da sua vida tem que ser engessada, né? Com 20, sei lá, com 22 anos eu termino a faculdade, com 24 eu termino MBA, com 26 eu caso, com 29 eu tenho um filho. Isso é uma merda, porque a vida é um caos do cacete, entende? Mas é uma visão, né, para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar. E outra coisa, bicho, a meta que tá no papel, se tu não cumprir, não vai cair um raio na tua cabeça não, né? Mas o que é o fato é o seguinte, a maioria das pessoas que chegam lá tende a colocar a meta, saca? Isso é meio que, assim, é meio que comum, a gente olha isso, pô, as pessoas, a gente começa a ler livros, sei lá, a galera da Zappos, a galera da Ambev, os caras tinham um momento da vida deles e tinham muito claro onde eles queriam chegar, né? Eles tinham alguns objetivos traçados, eles traçavam alguns objetivos, óbvio que às vezes foram maiores que eles, né? Esses caras são brilhantes. Nós somos pessoas comuns, do mundo comum, né? Pessoas triviais, né? Da média. Aí eu sou um cara comum, cara. Acredito que quem me segue aqui também nós somos pessoas comuns. E o fato é quando eu coloco no papel, quando eu tenho uma visão, tipo assim, o que é que eu quero para 2019? Né? Pô, ainda é julho. Será que o que eu falei pra mim lá na hora de pular as ondinhas, né? Quem pula as ondinhas, quem tava lá com a família. Será que naquele momento lá, as coisas que eu falei pra mim lá, será que eu cumpri aquilo? Né? Deixa eu pensar, será que eu falei na emoção? Do que eu não falei na emoção, do que eu queria de fato, o que é que eu tô fazendo no dia a dia? O fato é, quando a gente tem uma visão, a gente lembra, a gente olha pra visão. Acho que quem me segue há um pouco mais de tempo já deve ter visto no meu quarto lá, né? Minhas metas de 2019 e tudo mais. Vê, é importante isso pra caramba, é muito importante, porque quando a gente tá olhando para aquilo, né? Por isso que eu falo que os olhos é tão importante, eu comecei falando disso, né? O que a gente, quando a gente vê o que a gente fala, a primeira coisa que a gente escuta, ó, são as nossas orelhas. O que a gente vê tá internalizando o tempo todo. Por isso que a gente tá perto de pessoas que só reclamam, a gente tende a ficar reclamão, a gente contemplar coisas boas, comer coisas boas, né? Ver coisas bonitas, faz com que a gente queira um pouco disso e começa a dar força de vontade na gente, tracionar a gente para aquilo, né? E aí é que tá, né? Quando a gente começa a colocar no papel, isso é importante, tá? Eu não quero explicar isso aí porque eu precisaria de um neurocientista aqui, né, pra gerar mais credibilidade talvez para vocês. Mas basicamente é o seguinte, a força de vontade da gente é como se fosse um músculo, tá? Ou como se fosse uma carguinha de energia. A gente vai gastando aquilo ali durante o dia. Por isso que já saiu uma pesquisa aí que eu achei, não vou nem falar aqui, vamos dizer que eu sou machista, mas enfim, uma pesquisa sobre o processo decisório, dizendo que é muito mais difícil tomar decisões assertivas no final do dia, porque já tomou muita decisão durante o dia, gastou muita energia, então as pessoas tendem a brigar, tendem a fazer merda mais perto das 2 da manhã do que, por exemplo, às 2 da tarde. Mas enfim, não quero nem tocar nesse assunto aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem uma visão, você coloca no papel algo, você tirou do sistema límbico. Isso tudo aqui fala isso aqui, ó. Você tirou do sistema límbico que está aqui, tá? E botou pro racional que está aqui. E naquele momento que você está começando a colocar, começa a vir muito, pô, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E você tem que bloquear exatamente esse como. Você tem que bloquear exatamente esse como. Porque na hora você tem que colocar no papel o que você sente vontade de tracionar. Depois que você coloca no papel, aí você vai atrás de tipo assim, ó, por que eu quero isso aqui? Por que isso aqui é importante? Primeiro é o que, depois é por que isso é importante, depois eu vou pro como. Às vezes, quando a gente tá fazendo o como, tá fazendo lá um plano de ação, 5W2H, método PDCA, você vê que, pô, não dá, né? E aí que tá, não tem problema, pô, não dá para eu alcançar tal objetivo em 2019, porque já tá em julho, né? Mas o que é que dá para alcançar da agora, de agosto, né, que já é agosto, né, de agosto até dezembro. E aí você pega aquela meta, divide para dezembro e você vai criar plano de ação para aquilo, né? Mas é muito importante você fazer isso. Não que você tenha que ter uma meta, que se não cumprir, eu vou ficar mal, vou ficar ansioso. Muita gente fala isso, né? Eu fico ansioso quando eu coloco uma meta dessa. Cara, então vá para um terapeuta, né? Vá para um psicólogo, porque tipo assim, colocar meta deve ser bom, deve te instigar, deve te tracionar, principalmente porque você vai começar a buscar o que é que você não tem e o que é que você tem. O que é que eu tenho que potencializar para chegar na meta. O que é que eu não tenho, que eu posso sanar aqui, aparar algumas arestas para chegar lá. Então, a importância de a gente ter uma visão muito clara, tanto no mundo dos negócios, como na nossa vida pessoal. Lembrando, se você não tem uma empresa, se você não é líder de uma empresa, né, leve esse tipo de visão, marca teu chefe aqui ou manda para ele, porque botar a visão, a missão e os valores dentro do dia a dia do trabalho aumenta a energia dos funcionários e a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, no final das contas, falar sobre isso é muito bom. Inclusive, quem quiser um pouco mais sobre conteúdo sobre isso, fala comigo aqui que tem um vídeo massa, né, do meu sócio Guilherme Guimarães falando sobre isso. Eu vou ver se ele disponibiliza para vocês. Beleza? Um abração, galera. Valeu!